Aleluia. Um lugar de amor. Que seja o amor de Deus encontre teu coração nessa noite, nesse dia, nessa manhã, de acordo com a hora que você está vendo essa mensagem. Queridos, nós temos um tema anual, e o nosso tema anual é perseverança. Nós temos um tema mensal, que esse tema mensal é batalhar. Estamos num momento de guerra. E o título da mensagem de hoje, que me foi confiado, é Mantendo a Prontidão. Eu gostaria que você que está me ouvindo, que você desse de presente a sua atenção. Eu sei que deve ter algum momento, Deus vai pegar você aí. Deus vai pegar você por dentro. Uma frase, uma palavra, uma visitação, uma cura. Eu creio que algo sobrenatural de Deus vai alcançar a tua vida e o teu coração. Por isso eu gostaria que você me desse de presente a tua atenção. O texto que nós vamos ter, o texto base da nossa palavra, se encontra em Neemias capítulo 2, versículo 17. Neemias capítulo 2, versículo 17. Que diz assim: Então lhes disse: estais vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Aqui nós vemos nesse texto, um texto de Neemias. Neemias, ele viveu um tempo onde estava já no final do cativeiro. Mas nesse final de cativeiro, depois que Jerusalém tinha sido destruído, que o povo de Judá tinha sido levado para ser prisioneiros da Babilônia, e ficaram 70 anos. E quando, nesse momento, onde já é o Império Medo-Persa que está reinando, o rei Artaxerxes, Neemias era o copeiro do rei, lá no palácio de Suzã. E nós vemos pela palavra que Neemias, nesse momento, era um momento de muita dificuldade para a sua nação, para Judá, para Jerusalém, para os seus compatriotas. Era um momento de muita miséria, de muita escassez, de muita dor. Nós vemos que Neemias, quando faz essa convocação, ele fala: vocês não estão vendo a miséria em que nós estamos. Neemias tinha sido informado lá no palácio por um dos seus irmãos, chamado Anani, um dos seus compatriotas. E quando ele foi informado da situação das pessoas de Judá, dos habitantes de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, diz a palavra do Senhor que quando ele ouviu aquele relato, Neemias 1, versículo 2, ele caiu sentado na sua cadeira e começou a chorar e lamentar, e passou a orar ao Deus dos céus. E o relato foi um relato onde o povo estava em grande miséria e desprezo. O povo estava sentindo uma dor profunda. O povo estava envergonhado. O povo estava vivendo uma situação terrível. E não é muito diferente dos dias que nós estamos vivendo. Aquele povo estava colhendo as atitudes egoístas dos seus governantes. Aquele povo estava colhendo um tempo onde os seus pais não entraram dentro do propósito de Deus. E por isso, todo Israel, toda a nação de Judá, toda Jerusalém, estava sofrendo aquele momento de miséria, de dor. E Neemias, ele estava num lugar onde nós podemos falar, um local privilegiado. Porque ele, como copeiro do rei, o copeiro do rei era alguém de confiança. O copeiro do rei era alguém que gozava de uma liberdade muito grande, porque não era apenas um garçom do rei Artaxerxes. Ele era muito mais do que isso. Ele era um confidente, ele era um oficial. Porque nos tempos dos reis, dos imperadores, havia muita traição. E muitos dos reis foram mortos por envenenamento. Então o copeiro era alguém de confiança, era um escudeiro, era um amigo. Era alguém que estava o tempo todo ao lado do rei. Era alguém que provava a comida, provava o vinho do rei. Mas era alguém que assistia o rei pessoalmente.
Então nós vemos que Neemias estava numa posição privilegiada, mas o seu povo estava vivendo um tempo de miséria, de escassez, de dor, um tempo de luto, um tempo de destruição. O seu povo estava vivendo um tempo de angústia, de aperto. O seu povo estava se sentindo sem proteção. Porque quando fala de Jerusalém, os muros destruídos, as portas queimadas a fogo, Jerusalém não era apenas uma cidade. Jerusalém representava na época o local que dava estabilidade política, religiosa e econômica à nação. A estrutura da nação estava atrelada à cidade de Jerusalém. Nós vemos que a cidade de Jerusalém trazia dignidade ao povo, porque era dali que era a cidade dos reis, era dali que vinha o comando de Deus. E aqui fala, Jerusalém estava destruída, era só um monte de entulhos e de poeira que ficou arrasada pelo fogo. Nós vemos que hoje nós estamos vivendo a mesma realidade. E Neemias, ele chega para esse povo e fala, vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo essa dor? Neemias, por mais que ele estava nesse local privilegiado, quando ele ouviu o relatório, diz a palavra que ele entrou num lugar de choro e de lamento. Ele entrou num lugar, em Neemias 1, versículo 4, onde diz a palavra, ele começou a orar e jejuar por alguns dias ao Deus dos céus. E nós vemos que Neemias, por mais que estava num local confortável para ele, mas ele sentiu a dor dos seus irmãos, ele sentiu a dor da sua nação, ele sentiu a dor da miséria, a dor da escassez, a dor do luto. E ele começou a chorar com aqueles que estavam chorando. Ele começou a lamentar com aqueles que estavam vivendo um tempo de suspiro, um tempo de dor. Ele entrou no lugar de intercessão e ele começou a receber da parte de Deus o coração do seu povo, o coração da sua nação. E ele recebendo o coração da sua nação, ele pôde fazer uma intercessão que movesse o coração de Deus. Por isso que Neemias aqui, em Neemias 2, versículo 17, ele chega para o povo de Jerusalém e fala, vocês não estão vendo a miséria que nós estamos? Na verdade o povo estava vendo, mas não estava querendo ver. Ele estava conversando direto com os habitantes de Jerusalém. Mas os habitantes de Jerusalém estavam olhando, mas eles não queriam ver. E Neemias estava chamando à existência uma realidade. Olha o estado que nós estamos. Olha a miséria que nós estamos. Olha o sofrimento que está ao nosso redor. Olha a nossa limitação. Olha o luto dos nossos irmãos. E eu quero falar que a primeira coisa dessa mensagem, que Deus quer falar comigo, falar com você, que os Neemias de hoje, eu, você, nós temos que mergulhar nesse lugar, nessa realidade de dor. Nós temos que mergulhar nessa realidade de sofrimento, para nós enxergarmos o nosso estado, para nós enxergarmos o sofrimento que está passando o nosso povo, nossa cidade, nossa nação. Nós temos que entrar nesse lugar, para que desse lugar nós possamos atrair o coração de Deus. Nós não podemos nos alienar, porque o povo que estava em Jerusalém estava vendo, mas não queria ver. Não tinha interesse de enxergar, estavam entrando no mundo de faz de conta. No mundo onde vamos procurar não enxergar nada, para não sentirmos mais a dor. Mas Neemias chega para eles e fala, vocês não estão vendo a miséria que nós estamos. E eu quero falar para você, querido, chegou a hora de nós entrarmos nesse lugar, mergulharmos nesse lugar, para enxergarmos a realidade que nós estamos vivendo. A realidade que nós estamos vivendo. Foi esse o primeiro desafio de Neemias. Ele viu essa realidade, ele chorou, ele lamentou, mas louvado seja o nome do Senhor. Ele orou ao Deus dos céus. O interessante é que ele teve interesse de ir para Jerusalém. Jerusalém era um lugar muito especial para o povo de Deus, para o povo hebreu, para o povo de Israel. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 24, diz assim, Deus falando que onde
Deus fizesse lembrança do seu nome. Ali naquele lugar, Deus viria ao encontro e abençoaria o seu povo. Deus sempre teve um local para se revelar. O povo no cativeiro tinha que abrir as janelas e orar com os olhos voltados para Jerusalém. Por que Deus tinha um local? Porque era o local das festas, era o local do encontro, era o local onde a arca esteve em Sião, na tenda, no tabernáculo de Davi. Era o local onde o templo de Salomão foi levantado, onde a presença palpável de Deus estava ali, e ali todo o homem hebreu, todo judeu tinha que ir todos os anos, pelo menos 3 vezes por ano, congregar para adorar o Senhor, para conhecer mais o Senhor. E nós vemos que hoje, o que Jerusalém tem a ver comigo e com você? Hebreus capítulo 12, versículo 22, fala para a igreja, para mim e para você. Fala assim que nós já chegamos, Hebreus 12, 22, nós já chegamos a Sião, a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial. Querido, nós temos também uma Jerusalém para nós entrarmos. Neemias precisava ir para a Jerusalém natural, e nós temos um caminho aberto por uma Jerusalém celestial, espiritual. Por quê? Porque assim como a presença de Deus, e Deus se revelou em Jerusalém, natural, para o seu povo, existe um lugar onde Deus quer se revelar para a sua igreja. E Deus, Ele quer que você entenda que hoje o caminho para esse lugar de encontro já foi aberto pelo sangue de Jesus. Então nós temos que ver a realidade sofrida que nós estamos, mas nós temos que entender que existe um Deus nos céus, que eu posso encontrar, que você pode encontrar, que quer mudar as realidades que nós estamos vivendo, que quer mudar as realidades que nós estamos passando, que tem uma resposta favorável às dores que nós estamos vivendo. E nós precisamos entrar nesse lugar de Jerusalém, nessa Jerusalém celestial. Deus tem um poder para transformar qualquer realidade. E Neemias, quando chegou em Jerusalém, aqui voltando ao nosso texto, em Neemias 2,17, ele chega, ele fala: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixamos de ser opróbrio. Deixamos de ser um povo assolado, um povo vencido, um povo derrotado, um povo esmagado. Vinde, vamos agora mudar a realidade. Eu quero falar que Neemias estava convocando, ele chegou em Jerusalém, ele tinha uma palavra de Deus e ele falou: vinde, venha, vamos, venha agora. Chegou o tempo de mudanças, chegou o tempo de reconstruir, chegou o tempo de mudanças de realidades. E eu quero falar para você, o Senhor está hoje falando contigo. Deus quer mudar realidades. Deus quer que você enxergue a dor que você está, mas Deus quer tirar você desse lugar de dor. Deus quer que você enxergue a dor que os nossos irmãos estão passando, mas Deus tem uma resposta para esta nação, para este povo, para esta cidade, para a tua vida, para a tua família. Neemias, ele se levanta como uma voz profética e fala: vinde. Uau! Eu fico pensando em Neemias 4,18, quando diz que aquele que tocava a trombeta estava do lado de Neemias. Quando Neemias fez o vinde, eu imagino que a trombeta foi soada, e o povo congregou, porque lá em Números 10, versículo 3, fala que quando se tocava a trombeta, num tom específico, o povo se congregava para ouvir a voz de Deus. E Neemias está fazendo um convite para a nação: vinde, vinde, vinde. Estava soando ali a trombeta naquele momento, chamando o povo para acreditar num tempo de restauração, num tempo de mudanças, num tempo onde realidades iam ser mudadas. E ele fala 2 vezes aqui, por que ele acredita nisso? Neemias 2:8, ele fala assim: a boa mão de Deus está sobre mim.
Neemias 2:18, ele diz assim: a mão do Senhor me é favorável. Eu quero falar para você, nesse lugar de oração, Neemias encontrou a mão de Deus. Nesse lugar de oração, ao Deus dos céus, ele encontrou a mão de Deus. E quando ele encontrou a mão de Deus, ele falou: a boa mão de Deus está sobre nós. A boa mão de Deus nos é favorável. A boa mão de Deus vai mudar circunstâncias. A boa mão de Deus vai mudar realidades. Você tem que crer nisso no nome de Jesus. Tem também esse vinde, quando nós olhamos a exemplo de Neemias, que em todo tempo, naquele tempo de restauração, naquele tempo de oração, naquele tempo de busca para mudança de realidades, houve uma batalha espiritual, houve uma batalha natural. Fala que tinha alguns líderes, Tobias, Sambalate, Gesem, o Arábio, e muitos outros inimigos que se levantaram. Então eu creio que quando também ele falou: vinde, venha, e convocou o povo, também foi uma convocação para a guerra. Porque aquele povo, ele trabalhava edificando o muro com uma mão e com a outra segurando a espada. Foi um tempo de guerra. Eu quero falar para você, queridos, que nós precisamos entender que nós temos uma autoridade para batalhar. É o mês de batalhar. E nós temos que entender que nós temos uma autoridade para guerrear. Neemias, ele guerreou, ele chamou, houve uma convocação militar. Quando a trombeta tocou, não foi só chamando o povo para construir e reconstruir, foi chamando o povo também para guerrear, porque inimigos teriam, mas o povo estava do lado do Deus Todo-Poderoso. A boa mão de Deus estava sobre o seu povo. E eu quero falar para você que a boa mão do Senhor está sobre você. A boa mão do Senhor está sobre a sua casa. Há um movimento dos céus entrando na sua casa. Não vai precisar nem a oração dessa mensagem, e Deus vai começar a tocar a tua vida. Você vai perceber que você não está sozinho, que tem um Deus que está liberando favor. A mão do Senhor favorável vai descer sobre a sua casa. Vidas vão ser alcançadas, vidas vão ser tocadas, e milagres vão acontecer na sua casa, no nome de Jesus. E quando nós olhamos Neemias, eu quero entender 3 verdades para compartilhar com vocês rapidamente agora. Primeiro, tem um Deus que fala dos céus, tem uma voz dos céus, do Deus dos céus, que fala conosco, que libera tudo dos céus. A tua vitória vem dos céus. O que você espera vai vir dos céus. Nós podemos fazer caminhada, nós podemos estar fazendo carreata, nós podemos estarmos divulgando as nossas opiniões nas redes sociais. Mas o que vai mudar a nossa nação vai ser quando nós entendemos que é dos céus que virá o nosso socorro, que é do alto céus que virão todas as mudanças que eu preciso, que essa nação precisa. E nós vemos que essa voz dos céus, primeiro tem uma voz dos céus, segundo tem uma correspondência que Deus espera da terra. Deus espera que os homens correspondam na terra a essa voz. E a terceira verdade é que existem inimigos que contrapõem, que combatem, para nós não ouvirmos a voz do céu e nem para nós obedecermos os comandos aqui na terra. Existe uma guerra real para isso. E eu quero começar falando aqui em Neemias capítulo 2, versículo 11. Diz assim: cheguei a Jerusalém e estive lá por 3 dias. E de noite me levantei e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer. Neemias ficou do mês de Quisleu até o mês de Nissan. Quando fala que ele orou e jejuou por alguns dias, que ele lamentou e chorou por alguns dias, aqui deu 4 meses de oração, 4 meses de choro, 4 meses sentindo do coração do seu povo, 4 meses chorando pela dor da sua nação, 4 meses chorando por mudanças de realidades, até que o Deus dos céus colocasse dentro dele o que ele deveria fazer, o que ele deveria executar.
no seu tempo e na sua hora. E eu quero falar para você que a primeira coisa que nós temos que buscar nesses dias é o que o Deus dos céus quer que nós façamos, o que o Deus dos céus quer falar conosco a cada dia. É tempo de nós entrarmos nesse lugar de oração para ouvirmos a voz do Senhor. É tempo de nós chorarmos, prantearmos, para que os céus sejam abertos, para que Deus fale, porque quando Ele fala, Ele libera todo o poder para criar aquilo que Ele está falando. Ele envia a sua palavra, como está no Salmo 107, 20, e nos livra daquilo que era mortal. Ele nos cura. Quando Ele envia a sua palavra dos céus, tem cura. Diz lá no Salmo 104, versículo 30, que Ele envia o seu Espírito Santo e faz novas todas as coisas aqui na terra. Quando Deus envia dos céus, tudo acontece. E Neemias ficou em quebrantamento até que os céus fossem abertos, até que a voz dos céus falasse com ele, até que Deus colocasse no coração dele. Queridos, depois de 4 meses, ele estava triste, todos os dias servindo diante do rei, e ele com o coração entristecido, e ele não podia ficar triste. Ele poderia ser executado, porque ele estava ali para servir a Artaxerxes. E quando o semblante dele estava triste, o rei perguntou: por que está triste o seu semblante? E Neemias falou: eu poderia estar feliz ou alegre, enquanto meu povo está destruído, a cidade dos meus pais assolada, o meu povo vivendo uma crise imensa, a dor. E o rei Medo-Persa perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Neemias, diz a palavra, voltou a orar. Queridos, eu quero falar para você uma coisa. São 13 capítulos falando sobre a história de Neemias. 11 vezes fala deste homem orando. 13 capítulos e 11 vezes fala deste homem orando. E ele orando para que Deus falasse para ele o que Deus queria fazer. E ele compartilhou com o rei: rei, depois que Deus falou com ele, eu quero carta, eu quero poder, eu quero autorização para voltar à cidade dos meus pais, para encorajar os meus irmãos, para trazer um tempo de restituição, de restauração. Eu quero que o Senhor me autorize, que me dê madeiras para que eu possa levantar os muros e colocar as portas em Jerusalém e devolver para o meu povo dignidade, que eles possam de novo entender o valor que eles têm. Ele recebeu toda a direção de Deus, porque ele esteve 4 meses orando, jejuando e chorando diante do Deus dos céus. Eu quero falar para você, muitas pessoas estão fazendo tudo errado nesse tempo. Conhecem a Deus e fazem aquilo que não agrada o coração de Deus. Quantas pessoas que estão entregues a si mesmas, fazendo, pecando, transgredindo. Deus está te chamando, é um tempo profético. Você não está vendo? É um tempo que Deus está contando com você, você não está percebendo. Deus está te chamando, saia dessa vida fútil, saia dessas prioridades que não são prioridades, saia desses prazeres que não te levam a canto nenhum. É tempo de você se dobrar diante do Deus dos céus. Deus está te chamando. Tem outras pessoas que Deus me falava que sabem o que devem fazer, mas não estão fazendo. Você sabe que tem um propósito, tem uma missão. Você sabe e você não está fazendo. Tiago 4,17 diz também que aquele que sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. Tem muitas pessoas que estão, como Neemias, numa zona de conforto. Antes aqui Neemias estava numa zona de conforto. E o povo estava sofrendo. Mas eu quero falar para você, Neemias saiu da zona de conforto. E Deus está te chamando para você sair da zona de conforto. É uma convocação. Tem uma trombeta aqui tocando. Tem uma trombeta te chamando a você sair deste lugar de zona de conforto, para você entrar neste lugar de oração, para ouvir a voz de Deus, para fazer parte das pessoas que vão atrair as mudanças para a nossa nação, para a nossa cidade, para as nossas famílias, para o nosso povo, para a nossa igreja, no nome de Jesus.
Eu quero falar que tem pessoas também que têm muita vontade de fazer a vontade de Deus, mas fazem o que elas querem fazer. Eu falo como pregador, como ministros do altar, que nós somos, muitos de nós. Quando nós cantamos aquilo que Deus não mandou cantar, é difícil. Quando nós pregamos o que Deus não mandou pregar, é muito difícil. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma identidade, nós temos que viver essa identidade. Quando nós temos um propósito, temos que viver esse propósito. E Deus, Ele sempre tem algo que Ele quer fazer. E Ele sempre precisa de ouvidos e corações que recebam o que Deus quer fazer. Preste atenção. Nós somos homens limitados, pecadores, quando nós queremos servir um Deus santo. Isso é desgastante, porque é incompatível um homem limitado e pecador servir um Deus santo. Mas quando nós estamos em oração, para ouvir o que Deus tem para mim, para ouvir o que Deus está falando, para ouvir o que Deus está fazendo, e nós começamos a corresponder com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus está falando, nós não estamos trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando com Deus. E há uma diferença de trabalhar com Deus. Trabalhar com Deus não é mais um homem natural servindo a um Deus santo. É o próprio Deus servindo aos propósitos dele dentro de nós. Nós somos apenas canais, nós somos apenas vasos, onde o próprio oleiro, onde o próprio Senhor vai estar fazendo todas as coisas, quando nós estamos alinhados com a sua vontade e com a sua voz. É por isso que a sua igreja precisa aprender a trabalhar com Deus. A trabalhar com Deus e não só trabalhar para Deus. Quantas vezes que eu preguei aquilo que eu quis pregar, e eu terminava de pregar, um peso, era um cansaço, porque não atingimos o alvo. E quantas vezes que eu tive plena certeza que Deus estava falando aquela palavra, e eu percebi que tudo aquilo que era trazido, e aquilo que fluía, veio diretamente do trono, e eu saí completamente renovado. Por quê? Porque quando você está fazendo aquilo que está no coração de Deus, como Neemias, eu estou aqui fazendo o que o meu Deus colocou no meu coração para fazer. Aleluia! A segunda coisa, Deus espera uma correspondência, mantendo a prontidão. Título da mensagem: nós temos que manter a prontidão no lugar de oração, para ouvir o que Deus tem. Nós temos que manter a prontidão para obedecer o que Deus manda. Neemias, quando ouviu o relato, na hora ele foi rápido em responder. Ele teve agilidade na dificuldade do seu povo. Ele teve prontidão para responder, prontidão para lamentar, para chorar e para orar, prontidão para buscar a Deus, prontidão para buscar uma solução. Quando o rei lhe deu a oportunidade de fazer alguma coisa, ele teve prontidão de buscar a Deus e de ir para Jerusalém. Quando fala em Neemias 2:18, o povo ouviu o relato de Neemias. O povo disse em Neemias 2:18: nós vamos reconstruir, nós vamos reedificar, nós vamos restaurar as portas. O povo teve prontidão em obedecer. Não adianta Deus estar mexendo com você, não adianta você ouvir essa mensagem e não acontecer nada, querido. Nós temos que ter uma boa vontade, um coração maleável, um coração flexível, um coração disposto a mudanças. Nós não podemos estar enrijecidos, nós precisamos estar abertos para aquilo que Deus está fazendo. Eu tenho desses dias orado mais do que nunca e chorado diante do Deus dos céus, porque a nossa cidade, o nosso país precisa de uma solução, a nossa família precisa de uma solução. Nós não temos que esperar o caos para chorarmos e lamentarmos. Esse é o tempo de nós estarmos nos quebrantando, buscando o Senhor. Diz a palavra que Neemias, dia e noite, confessava o pecado dele, o pecado dos seus pais, o pecado dos seus líderes. Ele pedia perdão,
Ele lembrava a Deus das promessas dia e noite. E quando Deus moveu o coração do rei, o interessante é que ele poderia ter ido automaticamente falar com o rei, mas ele não fez isso. Sabe por quê? Precipitação não nos leva para um lugar onde Deus faz, onde Deus opera. Nós precisamos ficar em Deus, para que Deus se levante para fazer. Neemias poderia ter ido na hora falar com o rei Artaxerxes, que era o seu amigo. Mas ele ficou 4 meses jejuando e orando, para Deus gerar uma oportunidade, para ele falar com o rei. E quando Deus gerou, meu irmão, tudo já estava pronto. Então eu quero falar para você, primeira verdade desse texto: nós temos que buscar ouvir o que os céus estão querendo fazer naquele momento. Depois nós temos que corresponder àquilo que os céus estão fazendo naquele momento. Obediência, obediência. E obediência, eu quero falar para você, é fazer coisas que você nunca fez. Obediência requer sofrimento. Obediência requer trabalho duro. Obediência requer que muitos deixaram a sua zona de conforto para meter a mão na obra, para levantar aqueles muros. Obediência requer sacrifício. Obediência requer lágrimas. Obediência requer você perseverar, mantendo a prontidão, permanecendo firme, em prontidão de obediência, até o Deus dos céus mudar a nossa realidade. E a terceira verdade que eu quero falar, para nós estarmos encerrando, que tinha um inimigo que estava contrapondo, que tinha um inimigo que estava combatendo. Esse inimigo, ele vinha de forma direta, de forma indireta, ele vinha pela frente, ele vinha por trás, ele se mesclava no meio da família sacerdotal, ele comprava os profetas para enganar, ele vinha com ameaças. O tempo todo ele usou de toda sorte de mentira. Mas diz a palavra do Senhor que Neemias convocou aquele povo, e aquele povo entendeu que eles estavam em guerra. Eles estavam de fato de prontidão. Eles trabalhavam e eles mantinham um cinto com as espadas durante o dia. Às noites, diz a palavra aqui em Neemias, que eles dormiam num próprio lugar de trabalho, como soldados. De dia eles eram edificadores, às noites eles dormiam como soldados. E metade do grupo ainda era sentinela. E os que tocavam a trombeta estavam ali o tempo todo de prontidão. Eles estavam de prontidão para a batalha. Eles estavam de prontidão como um exército que está em alerta para receber as direções, para escutar o som da trombeta. Números 10, versículo 9 fala que quando a trombeta tocava para a guerra, Deus se lembrava do seu povo, e Deus salvava o seu povo dos seus inimigos. E aquele povo estava com a espada na mão, trabalhava com a espada na mão, dormia com a espada na mão. E eu quero falar, em 2 Timóteo 2,15, fala que nós temos que ser obreiros, que maneja bem a palavra da verdade, simbolizando a Bíblia como uma espada. Efésios 6,17 fala que nós temos que segurar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que entender uma coisa: tem luta, tem adversidade, mas o nosso Deus está conosco. A boa mão do Senhor está conosco. O nosso Deus está marchando à nossa frente. O inimigo vai vir com toda sorte de mentira para te desanimar, toda sorte de mentira para você parar e sair desse lugar de oração, toda sorte de opressão para você parar de buscar a Deus, para você se frustrar, toda sorte de mentira para você ficar ferido e frustrado, toda sorte de mentira para você acreditar que a direção agora é outra. O diabo vai usar toda sorte de mentira para te desanimar, mas nós temos que estar com a espada da verdade, crendo que a Bíblia diz, e aquilo que a Bíblia fala é a verdade. E o nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é a resposta dessa nação.
O nosso Deus vai descer sobre essa terra com socorro. O nosso Deus prometeu um derramar de um avivamento, de uma chuva serôdia que desceria sobre a igreja. Nosso Deus prometeu que nos últimos dias teria guerras, teria pragas, mas a igreja gloriosa seria levantada. Ela seria parecida com Jesus. Ela teria uma veste de santidade. Ela não teria rugas, nem mácula, porque ela estaria lavada pela palavra, glorificada pela unção, que ela estaria representando o próprio Cristo. E nós somos a última casa, a última igreja. Nós somos a noiva que vai ser apresentada para o noivo, a noiva que vai ser levada para o noivo. Por isso é tempo de nós mantermos a prontidão, preparados para a batalha, preparados para a guerra. E o desafio para você, meu irmão, o desafio para cada um de nós, é tempo hoje de nós irmos para o lugar de oração. Quero fazer um apelo para você ir para o lugar de oração, para ouvir a voz de Deus, para obedecer e para fazer as guerras por essas mudanças. Isso não acontece pela força do braço. Isso não acontece pelo entusiasmo de uma oratória ou de uma convocação. Isso não acontece por palavras de ânimos. Isso acontece quando uma igreja entende o lugar de oração. Foi nesse lugar de oração que Neemias ouviu, correspondeu, guerreou. Em Números capítulo 6, versículo 15 e 16, fala que em 52 dias tudo foi restaurado. A gigante fortaleza de Jerusalém, com as suas portas, foram restauradas. Todos os seus inimigos, em Neemias 6,16, tiveram medo, perderam a força, porque viram que Deus estava sobre o seu povo. Deus está sobre nós. Deus está sobre nós. Quero que você, onde você está, você se coloque em pé agora. Onde você está, você se coloque em pé agora. Há uma trombeta que está soando, e Deus está te chamando para esse lugar de oração. Deus está te chamando para esse lugar de pranto. Deus está te chamando para esse lugar onde você vai ser empático com a dor do teu próximo. Se você está vivendo o luto ou não, você vai chorar pelos lutos. Você vai chorar contra essa praga que não é de Deus. Mas Deus, Ele prometeu que nenhuma praga que veio sobre o Egito viria sobre o povo de Israel. Êxodo 15, 26. Nenhuma praga que veio sobre o Egito desceria sobre o povo de Israel, porque o Senhor é o Deus que nos sara. Yahvé, Rafá, é o Deus que nos sara. E Ele prometeu que quando nós ouvíssemos a sua palavra e guardássemos os seus mandamentos, Ele se revelaria como Yahvé, Rafá, o Deus que nos sara. Se coloque em pé. Eu quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração por você. Meu Deus, tem uma unção de Deus te chamando. O barulho da trombeta está entrando no teu coração. Você vai entender que o Senhor dos Exércitos vai à tua frente. Ele vai entrar na tua casa agora. Você vai perceber Deus entrando aí. Sabe por quê? Porque o meu Deus é favorável para mim e para você. A boa mão do nosso Deus está sobre mim, está sobre você. Levanta as suas mãos. Senhor, esse lugar de oração é o lugar que o Senhor está chamando, Pai, todo o teu povo. O Senhor está chamando, Senhor, o teu filho e a tua filha para esse lugar de oração. Tu és o Deus dos céus. Nós estamos, ó Pai, vivendo realidades tão difíceis.
Mas o Senhor tem uma resposta, o Senhor tem mudança, o Senhor tem restauração. Deus, eu te louvo porque a tua presença está entrando agora. Aqueles homens que estavam sem dignidade, sem valor, entenderam que eles eram parte da solução, entenderam que eles eram a resposta da sua geração. Aqueles homens, ó Deus, que não acreditavam em mais nada, que não tinham mais dignidade, entenderam que eles eram soldados, valentes e guerreiros. Aqueles homens que estavam vivendo anos de derrota, entenderam que agora eles eram vencedores, porque o Senhor entrou naquela causa. Deus entra agora, Senhor, e convoca o teu filho, Senhor, chama ele. O chamado de Neemias está acontecendo agora. Vinde, vamos restaurar a nossa terra, vamos ver a glória de Deus na nossa Jerusalém. Oh meu Deus, eu oro agora. Pessoas estão sendo tocadas, pessoas estão sendo ungidas, pessoas estão sendo levantadas, e teu nome está sendo glorificado, no nome poderoso de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu quero que você ainda fique aí. Antes da bênção final, nós vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos doentes novamente, e vamos declarar o milagre de Deus sobre aquele que está sofrendo, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Apresenta agora aquele que está doente. Eu quero que você apresente o nome da pessoa agora. Nós vamos concordar, nós vamos fazer uma oração de concordância. Nós estamos aqui, os ministros da adoração, nós estamos aqui, os pastores, e eu quero que você apresente cada nome que está doente agora. Nós vamos orar. Tem uma porção de milagres que vai alcançar essa pessoa. Aquele homem que veio conversar com Jesus, Jesus falou: vai agora que o teu filho nesse momento vive. E no outro dia ele chegou na sua casa e ele constatou que foi na mesma hora que Jesus liberou a palavra. Eu creio que agora, nessa hora que você está ouvindo essa transmissão, alguém vai ser tocado agora, nessa hora. Apresenta o nome dessa pessoa e vamos orar. Espírito Santo, Espírito Santo. Ora bababasurianda ravacou yandai surianda labanchou banagais. Espírito de Deus, Espírito Santo. Darabracou venderianda labanara bababasheri. Alcança agora, Senhor, essa vida. Alcança agora esse corpo, Senhor. Deus, que os pulmões agora recebam vida. Que os pulmões agora recebam vida. Que os pulmões agora recebam vida. Que o Senhor venha reverter qualquer quadro. Meu Deus, que sintomas, ó Deus, da Covid, desse vírus, venha desaparecer agora. Que os sintomas desapareçam agora, agora, agora. No nome poderoso do Senhor Jesus. Deus, algumas pessoas que estão com tumores, com câncer, Pai, esses tumores vão desaparecer agora. Desaparecer agora no nome do Senhor Jesus. Pessoas que estão, Senhor, numa fila, esperando para fazer uma cirurgia e não estão podendo, por causa do sistema de saúde. Estão ainda em casa esperando cirurgias. Senhor, alcança agora. Esse homem não vai precisar mais de cirurgia. Essa mulher não vai mais precisar de cirurgia, porque o Senhor está entrando com poder agora. O Senhor está tocando no local da enfermidade, da doença. O Senhor está arrancando essa doença pela raiz agora. Essa doença está sendo arrancada agora no nome de Jesus. Deus, só me traz muitas vidas ainda com medo, com pânico. Depressão saia, solidão saia, pânico saia. Tua palavra fala que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de fortaleza. E eu declaro agora, Senhor, um espírito de fortaleza. Um espírito de fortaleza descendo. Darabacouve andara shebianda labanara xéria. Dorovia cobianda labanchébia. Deus, veia sendo agora desobstruídas. Artérias sendo desobstruídas agora. Doenças irreversíveis, ó Deus amado. Doenças, ó Deus, incuráveis,
sendo tocadas agora no nome do Senhor Jesus. Ossos sendo tocados agora. Deus, ossos agora, Senhor, está estralando, meu Senhor, entrando no lugar, nervos entrando no lugar. Deus, rins sendo curados agora. Pai, nós declaramos toda sorte de cura. Declaramos: está livre da tua enfermidade, está livre deste mal, está livre dessa doença, porque na cruz do Calvário, no nosso Senhor já carregou. E você não precisa carregar. O teu ente querido, o teu amigo, a tua amiga, teu filho, a tua filha não precisam carregar, porque Jesus verdadeiramente levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, você já foi curado. Você, essa pessoa que foi apresentada, já foi curada, no nome poderoso de Jesus. Deus, eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Pessoas estão sendo anestesiadas ainda. Pessoas estão tendo encontro com o Senhor, Pai, agora na sua casa. Pessoas ousaram orar em concordância agora. Estão sendo tocadas pelo Deus dos céus. O Deus dos céus que respondeu Neemias, está respondendo essa família. Respondendo essa família em nome de Jesus. Se você não entregou sua vida a Jesus e você quiser fazer isso hoje, as coisas só têm sentido quando a nossa vida está na mão daquele que sabe o caminho, que é o próprio caminho. Nossa vida só tem significado quando nós entregamos para aquele que é a vida, é a nossa vida. Deus colocou o vazio da eternidade aqui dentro. Nada vai te preencher. Você que está me escutando aí na sua casa, nada vai te preencher. Esse vazio da eternidade, só aquele que é o Pai da eternidade, a fonte da eternidade, pode preencher esse vazio. Se você quer entregar sua vida ou reconciliar com Jesus, repete essa oração agora. Senhor Jesus, eu creio que naquela cruz o Senhor morreu em meu lugar e ressuscitou para a minha salvação. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve hoje o meu nome no livro da vida. Dirige os meus passos. E eu declaro que eu sou teu, que eu vivo para os teus propósitos. Amém. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe em nome de toda a equipe pastoral, em nome da pastora Irene. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe esses dias tão difíceis. Que você possa enxergar a dor, mas enxergar também a solução. E enxergar que sem oração tudo é ilusão. Sem oração, nada significativo acontece. Se você quer ser um agente de mudança, entre nesse lugar de oração. E que Deus te abençoe.